Oi meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Carla, gratidão por você estar aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu começo meu vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Gostaria muito que vocês respondessem nos comentários, interagissem mais comigo. O meu canal é uma família onde a gente pudéssemos conversar, trocar ideias, para que eu possa me aproximar mais de vocês e vocês de mim, para que eu possa conhecer melhor vocês. Vocês deixando nos comentários que assunto vocês gostariam que eu trouxesse aqui para que a gente pudesse nos ajudar. Vou ficar muito feliz. Então eu começo uma pergunta hoje perguntando para vocês. Vocês fazem falta na vida de alguém? Vocês já sentiram que vocês fazem falta na vida de alguém? Porque no mundo em que a gente vive hoje, no mundo da correria, no mundo que as pessoas estão cheias de afazeres, elas não têm tempo para nada. Às vezes tu manda mensagem para uma pessoa, aquela pessoa não responde a mensagem. Isso eu acho uma tremenda falta de respeito, uma pessoa não responder mensagem, uma pessoa te ignorar. A gente não gostaria que fizesse com a gente, então a gente não pode fazer com o outro. A gente tem que se valorizar como pessoas. Tem pessoas que elas são presas ao outro. Elas são presas emocionalmente, fisicamente, psicologicamente com aquela pessoa. Não importa qual pessoa seja da família, seja amigo, no trabalho. Pessoas que a gente quer por perto, mas a pessoa não nos quer por perto. E a gente tem que saber detectar isso. Não podemos impor a nossa presença, não podemos impor o que a gente pensa a pessoa. A gente tem que se amar, se valorizar. Devemos sim demonstrar para as pessoas o que sentimos, falando com educação, mas não podemos impor a nossa presença às pessoas. A gente tem que aprender a fazer falta. Como a gente faz isso? Quando aquela pessoa não tem tempo pra gente, a gente também não tem que ter tempo para ela. Quando aquela pessoa não tem tempo para conversar com a gente também não tem que ter tempo para conversar com ela. A gente tem que nos amar, nos gostar. Não podemos ficar colocando imposições, impondo. Tem pessoas que elas têm tempo para tudo, mas quando chega na vez de conversar com você, ela não tem tempo. Ela tem tempo para falar no celular, para mexer no celular, para sair, para se divertir, mas quando você quer conversar algum assunto importante, ela nunca tem tempo para lhe escutar. E isso, meus amigos, eu não estou falando de relacionamentos de marido e mulher, somente de marido e mulher, de namorados, eu estou falando de relacionamento de uma forma geral. Pais e filhos, marido e mulher, irmãos, amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares. Estamos cercados de todas as pessoas em todos os lugares. E a gente começa a se frustrar, começa a ficar com depressão, começa a ficar com síndrome do pânico, começa a sentir uma tristeza profunda quando a gente percebe que aquela pessoa não nos quer por perto. E a gente começa a colocar dentro da nossa cabeça que o problema é com a gente. Mas não podemos pensar assim. Por que a gente tem que pensar quando uma pessoa não nos responde mensagem, quando uma pessoa não quer conversar com a gente, quando uma pessoa prefere ficar vendo televisão do que conversar com a gente, quando uma pessoa prefere sair do que sair com a gente? Por que temos que pensar que o problema é com a gente? O problema é com a pessoa. Cada um dá o que tem de melhor. Se aquela pessoa está dando aquilo ali naquele momento que ela tem de melhor, é o que ela pode oferecer. A gente não pode ficar preocupado, se preocupando. Meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu tô agindo certo? O que será que eu falei que a pessoa se afastou? Pois a pessoa veio na minha casa, eu tratei bem, a pessoa se afastou, saiu falando de mim. O que será que eu fiz? Pois a pessoa estava aqui, eu encontrei na rua, a pessoa mal me cumprimentou direito. O que será que eu fiz? A gente tem que parar de pensar assim. O que será que eu fiz? O erro foi comigo. Por que eu errei com essa pessoa? Não podemos. Temos que entender que todos nós estamos aqui para um grau evolutivo. Emocionalmente, psicologicamente. Porque se a gente começar a conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, tu começa a perceber que as pessoas estão realmente frustradas nas suas próprias vidas. Elas estão frustradas, amarguradas, sempre pensando que o problema é elas. E muitas vezes a gente está convivendo com pessoas tóxicas, pessoas que elas não têm nada de bom para oferecer, mas a gente continua, tem que conviver, porque eu tenho que dar o meu melhor, porque eu tenho que conviver. Não é por aí. Temos que saber detectar essas pessoas, pessoas que não nos querem por perto, pessoas que não nos respondem, que não querem nossa companhia. Então a gente tem que fazer o quê? A nossa vida é um ciclo, vai mudando o ciclo, a gente muda o ciclo da nossa vida, muda pessoas, muda coisas, porque não temos controle de nada na nossa vida. Se a gente pensar que a gente tem controle sobre pessoas,
coisas, estamos totalmente enganados. Meus amigos, não temos controle sobre as pessoas. Não podemos impedir que pessoas nos magoem e também não podemos impedir que pessoas não gostem da gente. Então a gente tem que começar a olhar o mundo de uma outra forma, olhar as pessoas de uma outra forma. Não colocar tudo naquela pessoa, como se aquela pessoa fosse perfeita, como se aquela pessoa fosse a melhor do mundo, como se aquela pessoa fosse a única pessoa que serve na Terra para mim respirar. Não podemos pensar assim. Temos que sempre pensar que o outro dá o que ele tem de melhor. E a gente tem que tentar evoluir com isso. Como que a gente detecta uma pessoa que não quer nossa companhia por perto? Essa pessoa que não quer nossa companhia, ela demonstra em atitudes, ela demonstra em palavras. E às vezes a gente demora muito tempo para entender, porque a gente está focado em agradar a pessoa, a gente está focado em fazer o nosso melhor, temos que agradar, temos que ficar com aquela pessoa. E se chega uma visita na nossa casa, a gente agrada aquela visita, a gente faz de tudo para aquela visita e muitas vezes a gente se surpreende quando a gente vê que aquela pessoa está falando mal da gente. Vocês entendem o que eu quero dizer com esse vídeo? Que a gente não pode colocar a nossa energia naquela pessoa, a gente não pode tentar fazer que aquela pessoa fosse a última pessoa da face da Terra, não. Porque somos pessoas importantes pra gente, somos nossas prioridades, temos que nos aceitar, nos amar, nos respeitar. Porque enquanto a gente estiver pensando que o problema é com a gente, enquanto a gente sempre estiver impondo a nossa presença pro outro, o que vai acontecer? O outro não vai nos respeitar, não vai nos amar. A pessoa vai pensar assim, nossa, mas ela não se respeita, como eu vou respeitar ela? Ela tá impondo a presença dela pra mim, porque tem que ser livre. A gente tem que conseguir essa liberdade, não podemos ser escravos do outro, não podemos ser escravos desses sentimentos que nos aprisiona, fazendo a gente se sentir sempre a pior das pessoas, como o problema sempre é com a gente, o problema sempre é eu sou o problema. Não podemos pensar assim, porque quando a gente pensa assim, a gente começa a se reduzir, a gente começa a pensar que a gente é inferior, a gente começa a pensar que a gente não consegue fazer aquela pessoa querer a nossa companhia. Porque aquela pessoa prefere ficar vendo televisão do que conversar com a gente. Então o problema é eu ou a pessoa? O problema é a pessoa. Porque eu estou ali aberta à conversa, mas a pessoa não quer, ela quer ver televisão. Então você tem que tentar entender quando o outro lhe dá de tudo pra você. E quando eu falo de tudo, eu tô falando emocional. Como que você trabalha esse emocional para você aceitar que o outro dá aquele pouquinho para você? Você vai se contentar num relacionamento, numa relação, seja qual for, em família ou no seu relacionamento, você vai aceitar pouco? Pois hoje então eu trouxe esse vídeo aqui para que você reflita que você é uma pessoa importante, que você é uma prioridade de você mesmo, que você não tem que ficar pensando que o problema é você quando o outro não quer sua companhia. Quando o outro não quer sua companhia, o direito é dele não querer. E você tem o direito de se olhar para dentro de si e pensar que você merece ser feliz. Que você não pode ficar dependendo emocionalmente de uma pessoa. Que você não pode ficar sempre mandando mensagem, sempre fazendo presente, sempre querendo impor a sua presença. Tem que ser livre. Você tem que ser livre, você não pode ficar amarrado nessa situação. Eu espero que o meu vídeo tenha ajudado, que você pense melhor sobre você, que você se ame mais, que você não pense que sempre quando o outro se afastar de você, seja amizade, na escola, no trabalho, no relacionamento, não importa. Que você sempre pense que o problema é você. Pense que você é uma pessoa especial, que você é uma pessoa única, porque somos únicos, somos especiais. Não precisamos impor a nossa companhia ao outro, porque assim estamos nos desrespeitando. Temos que nos amar, nos respeitar, que somente fique na nossa vida quem realmente valer a pena. Muito obrigada por você ter assistido meu vídeo até aqui. Eu espero que eu tenha ajudado. Convido você a se inscrever no meu canal, compartilhar, ativar o sininho para que você receba a notificação no seu celular. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.